Eu achava que estava apenas passando o tempo. 5 minutos aqui, 10 ali, um vídeo rápido antes de dormir. Mas o tempo foi passando, e quando percebi, era o tempo que estava me passando. O celular virou o meu relógio, a minha companhia, a minha rotina. Eu olhava para ele como quem busca abrigo, e ele me devolvia uma promessa. Fique mais um pouco, só mais um vídeo, só mais uma notificação. E eu ficava. No início parecia inofensivo. Mas algo começou a mudar dentro de mim. A cada curtida, uma faísca de prazer. A cada visualização, uma sensação de importância. Comecei a medir meu valor em números. Cada toque na tela era um investimento em algo que eu não sabia nomear. Até que um dia percebi que o lucro não era meu. Eu me tornei previsível. O algoritmo sabia exatamente quando eu estava cansado, triste ou entediado. Ele sabia o que me fazia parar, o que me fazia voltar. Me alimentava com recompensas pequenas, exatas, calculadas. E eu, sem perceber, trabalhava para ele. Meu tempo virou matéria-prima, minha atenção, o produto. Mas ninguém me avisou. Ninguém me perguntou se eu queria vender minha mente em prestações de dopamina. Hoje entendo que não era engajamento. Era servidão com estética de sucesso. Eu não criava mais, eu clicava. E cada clique era mais uma entrega invisível. Um depósito emocional no banco de dados de alguém que eu nem conhecia. O pior é que me chamavam de produtivo. Diziam que eu estava crescendo. Mas por dentro, eu só diminuía. Menos sono, menos foco, menos presença. Enquanto os gráficos subiam, minha alma caía. Eu acreditava estar conquistando o mundo. Mas, na verdade, o mundo estava conquistando a mim. E eu, orgulhoso do meu engajamento, nem percebia que era só um funcionário exemplar de um sistema que lucrava com o meu vício. Foi ali que o contrato invisível se completou. Sem assinatura, sem aviso. Eu entreguei o que tinha de mais caro, meu tempo. E o pior é que ainda agradeci. Acordar já não era acordar. Era atualizar. Antes mesmo de sentir o chão, eu procurava a tela. Meu primeiro pensamento do dia não era sobre mim, era sobre o mundo me vendo. E ali estava o ciclo. Dopamina, ansiedade, repetição. Um ritual silencioso que eu chamava de rotina, mas que era vício disfarçado de propósito. Eu me tornei operário de uma fábrica invisível. Produzia conteúdo sem saber para quem. Oferecia emoção sem perceber para quê. O que me motivava não era mais criar, era ser notado. E o que me notava não era mais gente, era código. Um sistema que me observava enquanto eu achava que observava o mundo. Comecei a perceber as engrenagens. A cor das notificações, o som exato da vibração, o momento em que o vídeo terminava. Nada era aleatório. Tudo era projetado para me manter ali, preso, dócil, conectado. Eu não era um usuário. Eu era o produto mais lucrativo do século. Cada toque na tela me fazia sentir no controle. Mas era o controle que me controlava. A dopamina era a nova moeda, e eu era o caixa automático. Entregava prazer instantâneo, recebia exaustão em troca. A cada nova atualização, eu vendia mais um minuto da minha presença. Comecei a notar que já não sabia estar só. O silêncio me assustava. Ficar offline parecia castigo. O tédio, um erro de sistema. E quando a internet caía, era como se o chão desaparecesse. Eu me via vazio, como uma notificação sem mensagem. O mais cruel é que me elogiavam por isso. Chamavam de constância, disciplina, engajamento. Mas o que eu realmente era cativo. Meu foco foi terceirizado, minha atenção terceirizada, minha mente terceirizada. Eu era uma máquina de reação travestida de pessoa. E quanto mais percebia, mais doía. Não era mais um hábito. Era um sequestro. O feed era o labirinto e eu corria em círculos, acreditando que avançava. Mas quanto mais rápido eu me movia, mais distante ficava de mim mesmo. E no fundo, eu já sabia. Ninguém lucra com o silêncio. Por isso, o sistema não queria que eu parasse. Foi num momento banal que tudo começou a mudar.
O celular escorregou da minha mão e caiu no chão. A tela rachou e por alguns segundos ficou preta. O silêncio foi tão profundo que parecia outro tipo de som. Um som que vinha de dentro. Senti algo que não sentia há muito tempo. Calma. Mas junto dela veio o medo. O medo de não ser visto, de ser esquecido, de desaparecer do mapa digital. A verdade é que eu já tinha desaparecido, só não sabia. Eu existia apenas quando alguém reagia. Nos dias seguintes, tentei me desconectar. Apaguei aplicativos, desliguei notificações, reduzi o brilho da tela. E, aos poucos, percebi o quanto estava doente. A abstinência não era da tecnologia, era da dopamina. Meu cérebro pedindo mais uma dose de distração. Mais uma promessa de alívio, mais uma mentira confortável. Os primeiros dias foram um caos. O silêncio me confrontava, o tédio me atacava, o tempo parecia se estender demais. Mas então, algo começou a nascer no meio do desconforto. Um espaço, um respiro. Uma clareza que eu não lembrava como era. O tempo voltou a ter textura e as horas, peso. Comecei a observar o mundo de novo. O barulho dos pássaros, o som da chuva, a sensação da respiração. Coisas simples que não davam lucro para ninguém. E talvez por isso fossem tão valiosas. Descobri que o vazio não era inimigo. Era o solo fértil onde a presença floresce. Comecei a me lembrar do que gostava, do que sentia, do que existia antes das telas. As ideias voltaram, o sono voltou, e junto com eles algo mais profundo, a consciência de estar vivo. Passei a entender que a dopamina não é o problema. O problema é quando a buscamos como substituto da alma. Quando o prazer imediato ocupa o lugar da paz duradoura. E o algoritmo sabe disso melhor do que ninguém. Olhei para o celular sobre a mesa. Ele parecia menor agora. Como um espelho que perdeu o poder de me hipnotizar. Entendi que a liberdade não é excluir tudo. É escolher o que merece me alcançar. Desligar não foi desistir. Foi recuperar. Hoje eu não acordo mais com o som das notificações. A primeira luz do dia não vem da tela, vem da janela. E o ar que respiro parece mais leve, como se o mundo tivesse diminuído de ruído. Na verdade, o mundo é o mesmo. Quem ficou mais silencioso fui eu. Aprendi que o silêncio é um tipo de lucro. Não o lucro que se conta em números, mas aquele que se sente em presença. O tempo que antes eu vendia agora é patrimônio. Cada minuto longe do vício é um investimento na minha própria mente. Ainda uso as redes, mas não sou mais usado por elas. A diferença é sutil, mas essencial. Hoje escolho quando entrar, quando sair e, principalmente, quando não estar. A atenção que eu dou é a moeda mais cara que existe e eu aprendi a não desperdiçá-la. Às vezes, sinto o impulso de voltar. De abrir o aplicativo, de buscar aquele brilho artificial de reconhecimento. Mas quando isso acontece, eu respiro fundo. Fecho os olhos e lembro que não quero ser engajado. Quero ser inteiro. O tempo me devolveu coisas que eu nem sabia que havia perdido. O gosto do café quente sem pressa. O som da respiração entre uma frase e outra. O espaço de pensar sem precisar mostrar que estou pensando. Tudo isso era ouro e eu trocava por centavos de dopamina. Hoje entendo que o algoritmo não me roubou nada. Fui eu quem entregou tudo. E agora, pouco a pouco, compro de volta o que é meu. A calma, o foco, a alma. A internet ainda tenta me chamar. Mas agora, quando o feed grita, o silêncio responde primeiro. E é sempre ele quem vence. Transformaram meu vício em lucro e me chamaram de engajado. Mas foi o silêncio que me fez livre. E essa é a única forma de riqueza que o sistema nunca vai entender.